Olá, amigo mecânico. Meu nome é Eduardo Guimarães, sou da assistência técnica da Nakata. Estou aqui com o Ronilson, da Frasle, tá? Que é do nosso grupo. Nós vamos executar aqui no Chevrolet Agile 2012 a tarefa de desmontar e reparar o sistema de freio dianteiro e traseiro, tá? Dando foco na linha de atrito, ou seja, disco, pastilha, lona, tambor. Tá? E nós vamos dividir esse vídeo em duas etapas. Nós vamos ter a etapa do freio dianteiro e do freio traseiro. E para finalizar, a sangria do sistema. É muito importante a verificação, tanto no veículo como na bancada, das condições das peças que a gente vai substituir. Então a gente vai fazer a remoção de disco, pastilha, né? Vamos verificar empenho do cubo de roda para verificar se a superfície está plana, para esse disco apoiar perfeitamente, não apresentar nenhum sintoma de empenamento. E depois da bancada a gente vai fazer um exame dimensional e visual. Nós vamos começar aqui fazendo o teste de torque residual. O que seria o teste de torque residual? Nós vamos aplicar pressão no pedal de freio e verificar o aprisionamento da roda, ok? Depois você alivia a pressão no pedal de freio e verifica se essa roda gira livre, se não existe nenhum aprisionamento, nenhum contato da pastilha com o disco ali, que gera esse aprisionamento e problemas futuros nas próximas pastilhas aí. Se existir o aprisionamento, né, ou seja, a pastilha está em contato com o disco, mesmo aliviando a pressão do pedal de freio, é muito importante fazer a verificação, né, desmontagem da pinça de freio, dando ênfase em cima do êmbolo, isso eu reparo, né, e verificando também os pinos deslizantes para verificar se eles estão trabalhando a contento, ou seja, se não existe aprisionamento do mesmo, né. Bom, dando continuidade ao exame visual, né, nós verificamos que o desgaste do disco está compatível com a quilometragem que rodou esse veículo. Nós notamos uma marca de ferramenta assim, de uso inadequado, né, que a gente vai comentar lá na bancada, que é um detalhamento aí que a gente precisa ter alguma atenção. Para fazer a remoção das pastilhas, o primeiro passo, nós vamos soltar o parafuso sangrador com a chave 7 mm. Esse excesso de fluido ele vai para o reservatório, né, no momento que nós vamos acionar, né, ou seja, puxar a pastilha com a chave de fenda. Cuidado para não machucar nem o disco e nem o reparo da pinça. Nós vamos fechar o sangrador e iniciar a desmontagem soltando a trava. Bom, nós vamos esterçar o conjunto para termos acesso mais fácil aos parafusos de fixação da pinça e o cavalete. Lembrando que na pinça utiliza-se Allen 7 mm e no cavalete Allen 10 mm. Bom, lembrando que o torque aplicado nos parafusos da pinça e do cavalete é um torque elevado. Então, para quebra desse torque, ou seja, para iniciar a soltura, utilize um cabo de força para não estragar a catraca. Bom, então agora nós vamos remover a pinça e lembrando que essa pinça não deve ficar pendurada, não pode ficar pendurada justamente porque você deforma, você pode estragar o flexível, né? Ele é feito de diversas camadas e essas camadas podem ter alguma ruptura. Então é importante prender com um gancho essa pinça para não ficar pendurada com seu peso em cima do flexível. Bom, nós vamos agora à remoção das pastilhas, né? Você tem a pastilha encaixada no êmbolo, com as suas travas. E vamos à pastilha posterior. Bom, nós percebemos um torque bem elevado nos parafusos de fixação do cavalete e verificamos após a remoção que foi utilizada aqui trava química na rosca do parafuso. Bom, nós temos que remover o parafuso de fixação do disco em relação ao cubo, que é um parafuso Phillips. Esse parafuso normalmente ele oxida e ele fica um pouco resistente a ser removido. A gente coloca um parafuso de roda ali para fazer o bloqueio, para que não gire o disco, tá?
e nem danifique outros componentes, e vamos fazer a soltura com uma chave Phillips. Bom, vamos agora à remoção do disco ao cubo de roda, né? O cubo de roda ele é um componente que tem contato direto com o disco de freio. Se ele tiver alguma deformação ou até mesmo impurezas, né, que sirvam de interferência entre ele e o disco, você vai ter um sintoma de freio trepidando, né? Então é muito importante a limpeza dessa superfície e a verificação do seu empeno. Bom, pessoal, então nós vamos agora para o exame de bancada, verificando as peças usadas que foram removidas e vamos verificar depois as peças novas e seus detalhamentos. Lembrando que essas marcas Fras-le, Fremax e Controil fazem parte do mesmo grupo, assim como a Nakata. Eu vou começar aqui com o Ronilson, ele vai falar um pouquinho sobre as pastilhas e sobre as condições dela de desgaste. Isso aí. No primeiro momento, nós vamos comparar a plaqueta da pastilha antiga com a nova, justamente para se confirmar sendo uma aplicação correta da pastilha, para evitar algum caso que existe mais de um modelo de pastilha para o mesmo veículo, de estar sendo feita a aplicação indevida. Também vamos medir a espessura da massa de atrito da pastilha, justamente para verificar a questão da vida útil dela. Aqui nessa pastilha, por exemplo, nós temos cerca de 4 milímetros de espessura. Ela ainda poderia ter uma certa vida útil, curta. Mas devido a nós já estarmos fazendo a manutenção do veículo, nós já vamos orientar a troca dessa pastilha no momento. Aqui também nós temos os discos de freio. Disco de freio retirado do veículo, com uma certa rebarba e uma marca possivelmente de algum esforço mecânico feito em algum momento da vida do veículo, e o disco novo que será aplicado no veículo. Aqui vale também ressaltar do disco antigo a oxidação interna dele. Esse disco ele não retornará ao veículo, mas isso indica também uma condição de oxidação que será encontrada no cubo de roda, e posteriormente também será feita a devida limpeza do componente para montagem do disco novo em cima de um cubo de roda limpo. Nesse momento vale lembrar também que nós medimos a massa de atrito da pastilha com um paquímetro convencional. Já no disco de freio, não se deve de forma alguma utilizar o paquímetro convencional para a medida da espessura, devido aos apalpadores não serem capazes de alcançar o fundo do disco, devido a ele já possuir uma certa rebarba. Utilizando um paquímetro convencional nessa função, ele nos daria uma medida incorreta e induziria ao erro. Por isso, devemos utilizar um paquímetro específico para essa medida ou um micrômetro. Bom, sobre o disco novo, vou passar alguns detalhamentos aí que são importantes para vocês. Esse disco novo ele tem o código de aplicação gravado na peça, eu tenho a espessura mínima especificado para montagem, né? E um detalhe importante, no processo de usinagem dele, ele vai ter uma concentricidade no processo de usinagem, fazendo com que a pastilha ela tenha uma estabilidade, sem deslocamentos laterais, e que tenha um melhor assentamento com isso, né? E evita-se ruídos. Outra coisa seria a questão de pintura, né? Ele tem uma pintura na sua base lateral que protege contra um processo de oxidação. E um detalhe que a gente fica na dúvida às vezes é na hora de colocar o disco novo, né, que saiu da embalagem, se deve-se ou não fazer a lavagem, a limpeza, a remoção do óleo protetivo, etc. No caso da Fremax, né, ele vem com um protetivo à base de água, tá, que permite com que você retire da embalagem e faça diretamente a sua instalação, sem necessidade de lavar a peça. E aproveitando o gancho que o disco de freio ele é pronto para uso, as pastilhas também. Da forma que elas são retiradas da embalagem, você já pode aplicá-la no veículo. Existe até uma prática de algumas pessoas no mercado de esmerilhar o canto, lixar a pastilha, enfim. Isso não é necessário.
Além do que, essa operação indevida, ela faz com que seja perdida a garantia de fábrica do produto. Bom, encerrando aqui o trabalho de bancada, nós vamos para a aferição do estado do cubo, vamos limpar a superfície e verificar o seu empeno, antes da instalação do disco novo. Podemos notar que a superfície do cubo está bem oxidada e tem bastante impurezas, né? Isso cria uma interferência entre cubo e disco de freio, podendo gerar até uma possível ali deformação e uma percepção na hora da frenagem de trepidação. Então é muito importante se realizar a limpeza da superfície ou com lixa ou com uma escova de aço e depois dessa superfície bem limpa, né, a gente vai verificar o empeno dessa superfície com base magnética e relógio comparador, observando que o empeno máximo dessa superfície é de 5 centésimos de milímetros, para que a gente não tenha essa percepção de vibração, tá? O disco ele tem um empeno máximo de 10 centésimos e o cubo 5 centésimos de milímetro. Bom, após a limpeza do cubo, né, nós vamos verificar o empeno da superfície do cubo de roda. Nós já instalamos base magnética, relógio comparador, aplicamos ali uma pré-carga inicial, zeramos o relógio e vamos verificar ao longo da superfície o empeno máximo. Bom, observando o posicionamento do apalpador, ele tem que estar perpendicular à superfície do cubo de roda. Nós verificamos ao longo da circunferência um empeno máximo ali de 2 centésimos de milímetro. Lembrando que o empeno máximo é de 5 centésimos de milímetros, ok? Aqui está sendo utilizado um relógio comparador digital, né? Poderia ser um analógico, sem problema nenhum. A gente está medindo aí na unidade centesimal de milímetros. Nós vamos ao processo inicial, que seria a instalação do disco ao cubo, né? Nós já conferimos a medida, a limpeza já está perfeita. Nós vamos fazer a instalação do parafuso de fixação do disco ao cubo. Logo em seguida nós vamos à instalação do cavalete, seus parafusos de fixação, utilizando uma chave Allen 10 milímetros. Após o posicionamento do cavalete, nós só encostamos o parafuso, agora com torquímetro nós vamos aplicar 100 Nm. Bom, nós vamos verificar agora o estado dos pinos deslizantes. No caso aqui, os pinos estão em boas condições, não tem oxidação, nós vamos somente lubrificá-los e reinstalá-los. Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade, né, na montagem, fazendo agora o retorno do êmbolo da pinça. Esse retorno do êmbolo da pinça, a gente usa a pastilha velha encaixada na sua posição, né? Nós vamos pinçar o flexível com uma ferramenta especial de base plástica, tá? Que não agrida o flexível. Nós vamos abrir o sangrador e colocar o reservatório com uma mangueira transparente para que essa pressão hidráulica que vem do êmbolo, tá? Ela não retorne para o cilindro mestre, porque está pinçado flexível, né? E saia pelo reservatório através do parafuso de sangria. Agora um detalhe importante, esse recuo que a gente vai fazer aqui do êmbolo, a gente apoia uma pastilha velha, né? E faz a pressão com um sargento, fazendo esse retorno sem danificar o êmbolo. Bom, na montagem do pino deslizante é importante a lubrificação e a verificação se essa superfície realmente não tem sinais de oxidação.
Nenhum outro componente, por exemplo, no cavalete, não tem necessidade nenhuma de passar algum tipo de lubrificante. O cavalete tem que estar com a sua dimensão correta, né? Não permitindo folga com a pastilha e muito bem limpo. Bom, a pista já foi posicionada, né? Já foi encostado os parafusos, agora está sendo dado um torque com torquímetro de 27 Nm. Bom, agora vamos à montagem da mola, né? Posicionando ela, dando tensão. Finalizamos aqui a montagem do freio dianteiro lado direito. Nós vamos agora para o lado esquerdo, repetindo o mesmo processo. Finalizamos a montagem do freio dianteiro lado esquerdo, né? Agora nós vamos fazer uma avaliação dos componentes de atrito lado direito e lado esquerdo, tá? Tudo isso com fins didáticos, né? Nós vamos fazer uma comparação de padrão visual das peças, tanto pastilha como disco, e vamos verificar também os dimensionais lado direito e lado esquerdo. Vou passar aqui para o Ronilson, ele vai comentar aqui sobre os padrões de desgaste de pastilha e os desgastes dos discos de freio. Isso aí. Aqui na pastilha de freio, lado direito e lado esquerdo, nós notamos um desgaste uniforme. Não há um padrão, um comportamento que denote um excesso de pressão no freio em um dos lados. Agora aqui vamos medir também o disco de freio, só lembrando que para essa medição deve-se utilizar um paquímetro específico, e não um paquímetro convencional, que no convencional os apalpadores não chegam até a área de atrito do disco. Nesse daqui ele tem um dispositivo, ele tem as garras que alcançam o meio do disco. Eu vou medir aqui em 3 pontos, para nós termos uma medida média do disco. Esse disco aqui, em média, ele está com 17,5 mm de espessura. Vou medir aqui o segundo. Esse aqui, na média, ele está com 16,9. Essa diferença de 6 décimos entre um e outro não chega a caracterizar também uma anomalia do sistema. Essa diferença pode se dar devido ao estilo de condução do motorista, o trecho que ele trafega, ou até questões do próprio ambiente. Então, essa diferença entre elas não quer dizer que exista um problema no carro. Mas algo que nós encontramos aqui é que a espessura em ambos os discos está abaixo do mínimo. O mínimo
A mínima espessura para esse modelo de produto é 18,5 mm. Ambos estão com a espessura abaixo do mínimo, então já é o motivo para a troca deles. O histórico desse veículo, né, segundo informações do proprietário, é de que ele tem por volta de 146 mil quilômetros e as trocas de elemento de atrito foram somente de pastilha. Esse disco foi reaproveitado por várias vezes, né? Isso também é um indicador aí de que já estava na hora de trocar o conjunto, né? Então, na verdade, a gente está fazendo aqui de forma didática, né, a parte de medição e visualização dos componentes desgastados, e o objetivo agora seria, né, deixar o freio montado da forma correta, né, dentro das dimensões certas, né? Depois vai ser feita a sangria do sistema de freio. Então nós vamos fazer o segundo vídeo mostrando toda a parte de manutenção do freio traseiro, que é um sistema lona-tambor, e nós vamos fazer a desmontagem, né, e a verificação de todos os componentes e a substituição das sapatas e cilindro de roda traseiro. Até a próxima!